Olá pessoal, novo contato, nossa aula para o dia 23, se eu não me engano, exatamente, dia 23. É uma última aula em relação à prova do dia 30, muito provavelmente, né? Pelo menos é o que a gente está percebendo em termos de calendário. Até lá nós vamos, muito provavelmente, fazer algum tipo de revisão um pouco antes da prova. Nós temos aí uma meia horinha de possível revisão. Então, essa aula eu vou dar uma complementada, né? E vou tentar amarrar com outros conceitos aí envolvendo construção social, a psicologia social no mundo e a psicologia social no Brasil. Vamos começar a dar uma entrada efetivamente nas questões da psicologia social. Entretanto, é bom lembrar que na aula anterior nós abordamos a questão da integração social, história da psicologia social, né? Um pouco só sobre o subproduto da sociologia, a gente abordou essa questão. Crise social na Idade Média, aquilo que a gente já vem abordando já há algum tempo, né? Vamos falar um pouquinho de questões da construção social. Eu já vinha dizendo para vocês que a construção social ela se dá na medida em que essa sociedade se desenvolve. Então ela vai deixando de exercer alguns papéis, lembrando sempre, papel me lembra cidadão, né? Essa sociedade ela vai se transformando, porque o indivíduo vai se transformando, buscando condições melhores de sobrevida, condições melhores dentro da comunidade, ou viver mais harmoniosamente, atendendo suas necessidades. E isso serve como referência para vários aspectos, vários tópicos em termos de como se constrói uma sociedade. Cada sociedade tem a sua identidade, a sua cultura, o seu jeito de ser. Se nós pegarmos um país europeu, Noruega, por exemplo, a gente sabe que a Noruega é uma região mais fria, então eu tenho a questão climática, eu tenho a questão da cultura, é um país relativamente pequeno, ou seja, lá o modo de vida deles é completamente diferente, por exemplo, de uma região, de um país um pouco maior, como o Brasil, por exemplo, vamos ilustrar. Então, culturalmente falando, eles são muito diferentes, mas foi construído na medida em que os seus cidadãos consideraram aquilo como sendo válido, seja na questão da alimentação, né, na gastronomia do país, né, a alimentação, por exemplo, seja na questão de status, né, a própria cidade tem suas classificações sociais, né, o gênero, lá provavelmente não creio que haja algum tipo de discriminação em termos de homem e mulher, eu creio que lá a consciência é muito maior, a questão religiosa deles, por ser um povo nórdico, muito provavelmente vincula a questão de viking, a questão de algumas entidades, enfim. Então eles têm as suas características próprias. E isso reflete nas questões ideológicas também, né? Então, cada país tem, cada sociedade tem a sua estrutura social e é definida e é construída constantemente. Ela é construída e reconstruída, construída e reconstruída, e às vezes até desconstruída. Se a gente for pensar, quando nós tivemos a quebra dos paradigmas sociais lá na questão do surgimento da classe burguesa, nós tivemos uma desconstrução social para reconstruir algo posteriormente, né? Então isso foi muito importante. Nesse sentido, quando a gente começa a abordar, e vocês, por favor, localizem na página 27 do nosso texto, uma das considerações de uma autora chamada Teresa Marx, e ela aborda aqui, entre aspas, algo que ela diz que a construção social é definida nas ciências sociais e nas humanidades. O que é isso? Humanidades vem de humano, ou seja, as pessoas é que realmente constroem a sociedade. As pessoas constroem em cima de valores, de regras, padrões de comportamento,
de religiosidade, o ser humano é religioso por uma questão de herança também, a gente sabe disso. E a própria sociedade, o social, o indivíduo se associa para encontrar solução, condições de moradia melhor, condições de vida melhor. Por isso, ela argumenta nesse sentido de que ela só se dá, uma construção social só se define com base nas questões sociais ou quando o indivíduo, os homens em si, os cidadãos, se reúnem e encontram respostas, encontram alguma solução para o convívio comum, o convívio de agrupamento, o convívio coletivo das pessoas, né? Onde todos comungam das mesmas ideias. Um outro aspecto importante que a gente tem que considerar diz respeito às questões subjetivas, né? Isso emenda com a parte de cima. A plasticidade humana, gente, todos nós pertencemos a uma única origem. Vamos buscar lá as nossas referências. Nós somos originários de um primata, ponto. À medida que houve migração, o aumento, a demanda, as necessidades, enfim, fez com que muitas populações se dirigissem para regiões diferentes do mundo, ok? Que cada um foi construindo, cada grupo, cada comunidade foi construindo o seu sistema social de acordo, repito, com a regionalidade, com os hábitos, com os costumes que eles foram desenvolvendo ao longo de toda a sua existência. Portanto, quando a gente fala de questões subjetivas, é questão de valores, né? É questão da cultura. Então, nós temos valores que cabem no Brasil e não cabem na Suíça, né? Por exemplo, os valores lá. Aqui no Brasil, só para fazer uma brincadeira, no Brasil se produz muito, se tem agricultura, se tem indústria, se tem produtos manufaturados, enfim, temos de tudo. Numa Suíça, por exemplo, não se tem nada no seu relógio. Então, a Suíça, os valores da Suíça são bem diferentes dos valores socialmente falando, hein? São bem diferentes dos nossos valores. A cultura na Suíça é completamente diferente. É um país extremamente rico, né? A Suíça é um país extremamente rico em função do seu produto, de sua proposta de desenvolvimento social e cultural. Ou seja, somos um país capitalista ao extremo. Nós pegamos o dinheiro e fazemos um trabalho econômico, enfim, que diz respeito a eles. E isso reflete na questão de como as pessoas desenvolvem o seu conhecimento, tema que nós estamos abordando quase que constantemente, não? É quando as pessoas conseguem adquire aquele conhecimento tão importante, tão necessário para aplicar esse conhecimento na vida, no cotidiano da realidade social. Então, se nós pegarmos as muitas gerações de indivíduos, vários países, as várias comunidades, nós vamos observando que elas foram desenvolvendo, cada geração vinha com uma proposta nova, seja na esfera do conhecimento mais comum, né, mais vulgar, como também no conhecimento mais científico, mais tecnológico, vamos usar esse termo. Por isso que alguns países se desenvolveram muito mais tecnologicamente falando do que outros países em termos de desenvolvimento tanto cultural quanto tecnológico. Nós temos alguns povos que são extremamente religiosos, voltados para a religião. Podemos pegar a Índia, por exemplo, os valores são fantásticos, né? Existem as castas não se misturam, por exemplo, até onde eu pude entender. Indivíduos só podem se casar da mesma casta, da mesma casta que eu digo, é a mesma linhagem cultural, né? Está no mesmo nível. Ninguém pode contrair casamento, alguém de uma linhagem inferior com uma superior, eles não é muito bem visto. A questão da valorização, por exemplo, da religiosidade indiana é muito grande. Então, nós temos a questão da subjetividade nesse sentido, por exemplo, religioso, não é? Que é muito interessante, porque isso faz com que
haja, parece que é estranho isso, mas que haja uma integração para que todos compreendam o que representa, o que é uma forma de compreender o comportamento manifesto de algumas pessoas. Vamos ver se eu consigo exemplificar uma realidade brasileira. Até que me prove o contrário, é preciso compreender que religião ela é vista assim. Eu ouço, entendo tua religião, aceito-a como tal, mas a minha é esta. Eu falo a respeito e com respeito das outras religiões. Exemplo, é muito difícil se ver um espírita e um evangélico, radicais, eu diria, entrarem para conversar. Eles não conseguem, eles vão se ofender, vai, num certo sentido. Isso, para mim, é uma situação muito mais de anticultura, religiosamente falando, do que de uma compreensão de que o outro tem o direito, é uma questão dele, de valorização da religião dele, a religião em que ele abraça, em que ele aceita e acredita. Então precisa haver esse respeito, que é o que acontece nas questões sociais. A partir do momento que há um respeito em relação a como é essa sociedade, aquela sociedade, eu creio que há uma humanização, que é o termo que a gente usa lá, no que dizia Teresa Marx, ou seja, nas humanizações, ou seja, o ser humano independente de sua crença, de seus valores, ele continua sendo um ser humano e tem que respeitar quem é o outro. Okay? E isso vai de encontro ao que Vygotsky fala muito, né, um psicopedagogo, um pedagogo russo, lá dos idos de 1920, morreu, aliás, muito jovem, diga-se de passagem. Ele tem a proposta dele, pelo menos a proposta teórica dele, é a psicologia social histórica, né, sócio-histórica. Ele é muito mais na área da educação, mas ele diz o seguinte: o desenvolvimento humano se dá por meio das relações sociais em que o indivíduo mantém no decorrer da sua vida. É muito interessante as considerações de Vygotsky, porque ele dizia que o indivíduo ele é constantemente mudado. A gente já vem abordando isso já há algum tempo. A sociedade que o indivíduo está inserido, ela vai se modificando, ela vai se transformando e provocando, estimulando o indivíduo a participar desse desenvolvimento, dessa construção. E ao construir a sociedade, o indivíduo se constrói. No meu modo de ver, dentro de um conceito mais psicológico, o ser humano se desconstrói para se reconstruir constantemente. Usando uma linguagem mais piagetiana. Durante o seu período de desenvolvimento, até a fase de desenvolvimento cognitivo, há um desconstruir e um construir contínuo do indivíduo. Se pegarmos uma psicologia mais social, a gente observa que o indivíduo passa de etapas, de estágios de desenvolvimento social, infância, meninice, adolescência, vida adulta, meia-idade, vai por aí afora. E a gente percebe que o indivíduo ele se constrói, de repente, quando entra numa outra fase, ele tem que se desconstruir, ou seja, desconstruir aquele histórico para reconstruir algo. Não é que ele deixa de. Não, ele não usa mais o que ele aprendeu, ao contrário, ele guarda, só que ele tem que desconstruir algo para reconstruir um novo, pelo menos penso eu dessa forma. E o Vygotsky ele aponta exatamente isso. Repito, que o indivíduo só se desenvolve por meio das relações sociais, ou seja, é o meio social que vai permitir esse indivíduo crescer tanto na esfera do conhecimento, como na esfera social, ou sociofamiliar, ou sócio, mas envolvendo o social um pouco mais amplo, né? Até aqui, nós procuramos mostrar a construção social. Isso começa a tomar corpo no mundo mediante a contribuição da ciência psicológica. Então, com o advento da psicologia como uma ciência propriamente dita, que psicologia a gente já sabe, é o estudo, a investigação do comportamento humano, propiciou uma melhor verticalização do comportamento humano no contexto social. Então, eu começo a ver como o indivíduo é individualmente e como ele se comporta no contexto social. A psicologia veio contribuir nesse sentido. Ela não consegue separar o indivíduo do social. Não é?
gente pensa assim, enquanto o indivíduo ele tem uma capacidade intelectual, ele tem uma capacidade mental muito acentuada, ao mesmo tempo, ele se vê dentro, ele compreende, ele aceita que ele pertence, olha a questão do pertencimento, a um contexto maior social. Eu tenho que pertencer a um grupo, pertencer a uma sociedade. E ali eu tenho que exercer um comportamento de acordo com aquilo que é determinado. Por isso, quando a gente fala de como a psicologia social contribui, é porque ela estuda exatamente o comportamento do indivíduo dentro da sociedade. A sociedade estabelece alguns padrões de comportamento, regras, normas, e o indivíduo ele vai adaptar-se, ele tem essa qualidade, essa característica de adaptar-se. Por isso, é possível se entender o comportamento humano. Haja vista aquilo que a gente abordou no livro do Le Bon, né, sobre a psicologia da multidão, que ele fala do comportamento das pessoas em termos quando se reúnem, quando se encontram, e aquele movimento, aquela pressão que acontece em termos de comportamento humano socialmente falando. O papel da psicologia social, isso nós vamos ver muito daqui para frente, seja na formação de equipe, na formação do profissional em psicologia social, que eu falei em aula anterior, é que a psicologia social ela investiga, ela pesquisa tudo o que acontece em termos de sociedade, ou seja, qualquer fenômeno, qualquer fato, qualquer situação que possa surgir e mereça atenção da psicologia social, haverá uma investigação, haverá uma pesquisa sobre isso, para que possa identificar uma determinada situação e, a partir dessa identificação, poder, junto com pessoas mais responsáveis, pessoas mais qualificadas, entidades mais qualificadas, ir lá e pegar a solução. Imaginem que um médico diz o seguinte: olha, você tem que fazer uma cirurgia, um clínico geral, por exemplo. Olha, você está com um problema de estômago e você precisa de fazer uma cirurgia, ou você precisa fazer um tratamento X com gastro. O clínico geral, né, ele aponta esse problema, investigou e diz: olha, agora você vai no especialista e ele vai te dar um tratamento adequado. Olha, você vai tomar tal remédio, ou vai operar, ou, enfim. Então, é aí que entra a psicologia social. Ela não vai dar a solução, ela vai identificar o problema e vai direcionar para quem direito tem solucionar o problema. Legal? Muita gente acha aqui no Brasil que o psicólogo social é aquele cara que vai encontrar solução para os problemas. Não. Se a gente for observar, ele vai encontrar, sim, um trabalho de investigação para ele poder ajudar as pessoas a encontrar elas a solução do problema. Vamos pegar um exemplo. Conselho tutelar. Ouve-se falar que os problemas hoje de adoção, problema da relação pais e filhos, o que faz o psicólogo social? Ele atua, ele identifica o problema e aí diz assim: olha, o problema de vocês têm que ir lá na área jurídica e resolver essa questão. Essa criança tem que estar muito bem assistida. Mas a criança está com problema, então nós vamos conversar para ver uma intervenção psicoterapêutica para essa criança. E sim, nós apontamos isso para que sejam buscadas as soluções. Então, basicamente, a psicologia social no mundo, ela começa a efetivamente existir a partir da virada do século passado. Efetivamente, já existia, gente. Repito, psicologia social já existia como um subproduto da sociologia. Agora não, ela é realmente independente da sociologia. Ela trabalha em conjunto só. Né? Psicologia social e sociologia caminham juntas, uma dando suporte para a outra. E a psicologia social no Brasil, né, tem seu início, como a gente já sabe, quando o Brasil se torna um país república, né, e deixa de lado a questão da monarquia, do império, e passa a ser um país de portas abertas para a migração. Então, no começo do século passado é que nós temos efetivamente um país aberto, e aí sim a psicologia social vem como sendo algo extremamente importante no novo país, no novo mundo, né?
a necessidade da utilização de recursos em relação ao fenômeno migratório. A gente, pelo menos, entende que com a migração havia uma preocupação, sim, com os estudiosos, com os indivíduos que se preocupavam com a área médica, das contaminações, das doenças que viriam lá da Europa, né? Era muito comum, apesar da distância da comunicação, a informação chegar atrasada, nós tínhamos sim muita informação e muita preocupação. Por isso, há já um movimento sanitarista no Brasil no sentido de encontrar meios, maneiras de um certo controle migratório, né? Aí, nesse sentido, em termos de psicologia social no Brasil, nós temos a contribuição da sociologia, da antropologia e a educação, num sentido mais amplo, e a história social, né? Ou seja, começa-se a entender um pouco mais o que é a psicologia social, de que maneira atuar e quais ciências podem contribuir nesse sentido. Então, nós começamos a ter indivíduos, por exemplo, como, até vou ler o nome aqui, Edvard Ross e William M. Ross, uma introdução à psicologia social no Brasil. Eu recomendo darmos uma pesquisa, né? Ela é de 1908, sobre a pesquisa social. Então, esses dois indivíduos começaram a desenvolver todo um trabalho, mesmo que teórico, em cima da questão da psicologia social no Brasil. Legal? Em 21, Francisco José de Oliveira Viana, primeira publicação envolvendo, estou lendo sim, gente, só para ilustrar, psicologia social no Brasil. Pequenos estudos de psicologia indicando os primeiros movimentos. Em 21, notem curiosamente, a gente já abordou na aula anterior, que no pós Primeira Guerra Mundial, a psicologia social começa a ter um trabalho muito mais científico e sistêmico em função de uma nova modalidade, de uma nova proposta da sociedade que vinha se transformando, se modificando ao longo de uma reconstrução no pós-guerra. Olha que loucura que é isso. E outros autores, gente, nós temos lá Silvio Romero, A História da Literatura Brasileira, Raimundo Nina Rodrigues, Construção importante no campo da medicina e aspectos jurídicos, Manuel Bonfim, Contribuição no campo da medicina, educação, história, antropologia, língua portuguesa e psicologia. Então nós já vemos que já no começo do século passado, 20, 21, 30, nós começamos a ver um país diferente, um país culturalmente sendo construído de uma maneira muito sólida, né? A gente abordou a questão da Semana de Arte Moderna, nós temos movimentos em termos da sociedade, mudanças de modelos, de valores da sociedade. Nós temos em 32, se eu não me engano, efetivamente a construção, a criação da Universidade de São Paulo, efetivamente. Então nós começamos a ter um movimento social muito importante em busca do nosso conhecimento e, claro, de uma construção de uma sociedade um pouco mais humana e sólida. Legal, gente? O que eu tinha para passar para vocês é isso. Estarei sempre à disposição para poder orientá-los, para poder deixar vocês a par do que é a psicologia social. E na sexta-feira nós conversamos, no dia 23, nós conversamos e vamos trabalhar em cima desse contexto. Eu já encaminhei para vocês, vou colocar no portal do aluno essa aula do dia 23, esse roteiro, para que vocês possam também fazer um estudo anterior, para que tenha aquela participação sempre gostosa, sempre agradável das nossas aulas. Ok, gente? Até lá, um abraço.